Se tem uma coisa que eu sempre ouço dos meus alunos é como é que eu aprendo. Eu acho que para responder isso a gente antes tem que fazer duas considerações. Primeiro ponto, você tem que se observar. Você tem que olhar como é que o seu cérebro se comporta, como é que as informações se agregam a você no processo de estudo e aprendizagem. Eu acredito que se você, por exemplo, se você que está vendo esse vídeo, está estudando para o Enem, se você já está na faculdade, seria muito interessante que você já tivesse uma breve visão disso. Se você não tem, a gente vai começar agora, não tem muito para onde correr. Mas assim, uma coisa que é muito particular, é uma característica da espécie, é a forma como nós agregamos informação. Isso é um dado científico já. Temos até uma pirâmide que eu gosto muito de utilizar, a pirâmide de William Glasler, tá? Vou pedir ao pessoal da edição colocar aqui, mas ela dá uma visão muito boa sobre a forma de aprendizagem, mas ela não é um trato generalizado para todos os seres humanos. Não, tem gente que aquilo ali varia um pouco. E segundo é a gente mudar um pouco o foco do que é aprendizagem. Porque muitos estudantes, não só no Brasil como no mundo todo, entendem que aprendem algo quando conseguem acertar questões. Ela pode ser um raciocínio passageiro que você está ali utilizando, sabe? Pode ser uma técnica que você sabe ali agora, mas depois certamente vai cair no esquecimento quase que total. E você já não vai mais ter nenhum domínio sobre aquilo. Então, a gente costuma achar que aprendeu quando estamos acertando questões, mas também é algo que nós precisamos desfazer. A aprendizagem é um processo um tanto mais profundo. E mesmo pessoas que são experts em determinados assuntos podem vir a errar questões, principalmente questões dentro de um caderno de prova, né? Às vezes você falhou por interpretação de texto e aquilo ali levou sua questão para o buraco. Mas não é a única forma de avaliar uma aprendizagem. Não é a única forma nem do seu professor avaliar a sua aprendizagem, nem de você avaliar a sua aprendizagem. Então, passando essa primeira etapa, que é da discussão sobre o processo de aprendizagem, eu tenho aqui três características, três formas muito comuns dos estudantes aprenderem. Eles são auditivos, eles são visuais ou eles são sinestésicos, tá? Vamos começar pelas duas nomenclaturas mais simples. Os auditivos são pessoas que aprendem muito pela escuta. E aí como é que isso se expressa? Eu estou falando daquele aluno que está sentado na sala de aula, consegue olhar para o professor assim, né? Consegue, né, estar ali presente ao professor e consegue, através da fala do professor e consequentemente da sua própria audição, adquirir informações e processá-las de uma maneira fantástica. Tem muitos alunos, você que está vendo esse vídeo, de repente é esse tipo de aluno, que fala assim, não professor, aqui a aula é muito importante para mim. Esses alunos são chamados de alunos auditivos. Eles também costumam aprender muito em entrevistas, costumam aprender muito em fontes orais de informação, né, e tal. Então, são pessoas que aprendem pela audição. Mas tem um grupo que tem crescido muito, principalmente com o advento do Instagram, que são os visuais. Que são aquelas pessoas que precisam visualizar para aprender. São pessoas que, por exemplo, que ao ler um livro, um romance, não conseguem se sentir tão identificados, porque ele não tem imagens. Então essas pessoas não conseguem montar um mundo, montar um cenário mental somente com as palavras, elas precisam de imagens. E esse tipo de estudante está tão famoso, está tão em alta no mercado, por quê? Porque você sabe que no Instagram tem milhares de perfis de pessoas fazendo mapas mentais. Só que o que é interessante é que essas pessoas não fazem simplesmente os mapas mentais pelos mapas mentais. São verdadeiras obras de arte. Elas colocam lá os conceitos, desenham, fazem pequenos desenhos, né, fazem destaques com destaca-textos, etc. Tem uma marca muito famosa, que eu não vou falar aqui agora, que eles não estão patrocinando a gente, mas isso pode mudar, né? E eles constroem verdadeiras imagens fantásticas daquilo. E assim, por mais que eu sempre pergunte, pô Thiago, mas eles escrevem muitas coisas, você está falando em imagem. Sim, meu caro, porque a forma de escrita é totalmente característica, é totalmente lúdica, e o seu cérebro processa aquilo como uma imagem, tá? Então, assim, essas pessoas aprendem muito com aqueles mapas mentais no Instagram. Tá? Elas olham, elas veem as posições dos conceitos, muitas vezes a memorização se dá até através disso, né? O indivíduo olha para aquelas imagens, ele fala, não, a fórmula estava assim no canto lá do cartão e tal, lembrei. Então essas são as pessoas visuais. Mas o terceiro módulo, Thiagão, os sinestésicos, o que é isso? O que eles são? De onde eles vêm? O que eles comem? Veja agora, no Tintan aqui. Bom, os sinestésicos são pessoas que precisam de uma mistura de sentidos, tá? De uma mistura mais ampla de sentidos para que elas possam aprender. E de uma maneira geral, os sinestésicos aprendem por movimento. Você não ouviu errado, meu cara.
Eu estou falando, por exemplo, dos atletas, os ciclistas, né? É um caso que eu gosto muito de citar, o caso do Anderson Silva. Anderson Silva é um dos melhores lutadores de jiu-jitsu do mundo, é um cara que tem uma história gigantesca aí no UFC. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, teve uma matéria de jornal que levou o Anderson Silva para uma aldeia indígena para que ele aprendesse lá uma espécie de jiu-jitsu dos indígenas. Quando o Anderson Silva chegou lá, ele foi dominado pelo pessoal e tal, e foi abatido em vários testes, várias batalhas. Ok. Meu amigo, passou 3, 5 dias, ele já era o rei da parada. Porque ele é um cara sinestésico, ele é um cara que aprende pelo movimento. De uma maneira geral, pessoas sinestésicas são, por exemplo, atletas. O pessoal do tênis, o tênis, gente, já jogaram tênis? É muito difícil aquilo. São pessoas que aprendem com o movimento do corpo. E a sinestesia, por definição, tá, ela utiliza várias zonas do cérebro. Existem pessoas que aprendem muito com o movimento. De uma maneira geral, onde é que eu vejo esse aluno sinestésico na sala? É aquele aluno que sempre pede, nas minhas aulas sempre tem isso, né? Aquele aluno que sempre pede, professor, eu posso sentar no chão aqui para eu poder e tal, porque a cadeira me deixa muito restrito e etc, etc. E eu vejo aquele aluno lá sentado no chão, ele está sempre batendo a perna, ele está sempre mordendo a caneta. É um sintoma dessa sinestesia necessária à aprendizagem. Mas uma coisa precisa ficar muito clara. Tiagão, eu sou um pouquinho dos 3, não tem problema. Em verdade, isso é um ganho. E eu vou explicar depois de pedir para você um like, joinha, se esse vídeo está fazendo sentido para você, se você está se identificando, se eu estou conseguindo levantar sua autoestima aqui, a deixar claro que você é uma pessoa que aprende como outra pessoa qualquer. Deixa o like, deixa o joinha. Se esse vídeo serve para alguém que você conhece, compartilha com essa pessoa e pede para ela deixar o coraçãozinho aqui para mim, ok? Bom, não tem problema nenhum. Porque quando você mistura essas possibilidades, você está deixando claro que seu cérebro trabalha em várias frentes. Então não tem problema. Eu, Thiago Medeiros, por exemplo, eu aprendo muito com esses 3 métodos. É muito comum eu, na hora de dormir, eu tenho uma Smart TV no meu quarto. Na hora de eu ir dormir, eu deixar lá passando algum documentário na Netflix, que seja. E aí boto o timer da TV, programa para uns 20 minutos, que eu sou desses que deita e dorme muito rápido. Programa uns 20 minutos, vou dormir ouvindo o documentário. Tá? Então isso me enriquece muito. Então eu sou uma mistura dessas 3 possibilidades. E eu tento ser cada vez mais uma mistura dessas 3 possibilidades, para deixar meu cérebro cada vez mais versátil para a aprendizagem. Mas você já pode me responder aqui agora uma pergunta. Quando eu digo para você Revolução Francesa, o que é que vem na sua cabeça? Uma imagem, uma frase ou você lá no meio da galera? Deixe isso daqui nos comentários. Isso já pode ser um indício da sua principal forma de aprendizagem, ok? Bom, eu sou o professor Thiago Medeiros, professor de História, psicopedagogo, estudante de coach e apresentador desse canal fantástico. Não deixa de procurar pela gente, tá? No Facebook, no Instagram, Tinta Nanquim, tudo junto, você vai encontrar com a gente por lá e vai ser muito bom ver você por lá também, ok? Tinta Nanquim, estude com produtividade. Tchau, tchau.